Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última quarta-feira, os vereadores aprovaram 39 projetos em plenário, entre eles o que prevê a criação de um ecoparque na Zona Leste. Projeto que prevê compensação de área ambiental na Operação Central de Tratamento Leste, com a criação do Ecoparque Leste, foi aprovado em primeiro turno de votação. A Prefeitura justificou a alteração do Mapa 2 na revisão do Plano Diretor para atender às necessidades ambientais e de sustentabilidade econômica da cidade com a gestão dos resíduos. O projeto foi votado de forma qualificada, com quórum de 2/3 do total de vereadores, por se tratar de área vinculada ao zoneamento. Recebeu 39 votos favoráveis e 12 contrários, registrados pela bancada do PSOL, além dos vereadores do PT, Adriano Santos, Jair Tato, Hélio Rodrigues, Luna Zaratini, Alessandro Guedes, João Ananias e Senival Moura. Eu sei que o aterro que há só tem mais 2 anos de vida e é importante que seja feita a alteração. Porém, eu quero que seja ouvida a opinião da comunidade local e sugerir que seja realizada uma audiência pública em loco. Como é votação em primeira, vai abrir o debate, vai ter uma ampla discussão. Por essa razão, votei contrário, mas posso votar favorável em segunda, conforme a opinião de quem mora naquela região. Falta esclarecimento do mapa, alguns pontos que a assessoria técnica da bancada do PT não entendeu direito, precisa de esclarecimento, é por essa razão. Mas podemos reformar em segunda. Depois da realização de audiências públicas, o projeto será votado em segundo turno. A base do governo enfatizou o papel do plano diretor e a alteração pontual. O plano diretor é algo vivo na cidade, né? Quando a gente achava que mudanças talvez nem devesse acontecer mais no curto prazo, o Executivo manda esse projeto de lei, que é para a gente tratar da destinação de resíduos sólidos. É importante para a gente, é importante para a cidade, é importante para a região, cuida do meio ambiente e a gente votou a favor. E é uma votação dura, porque você precisa de um número grande, né? São 2/3, e que são 37 votos, e 39 vereadores votaram favoravelmente, sinal que é importante para a cidade. Diversos projetos de autoria dos vereadores também foram votados e aprovados em plenário. Segue para a sanção do prefeito o projeto que institui o plano de circulação, embarque e desembarque de passageiros e bolsão para estacionamento de táxis em eventos na cidade de São Paulo. Nas grandes atividades, shows que tem na cidade de São Paulo, que até no final desse ano, agora de 2024, vai ter mais de 40 grandes shows na cidade de São Paulo, vai ter lá corredores exclusivos para o táxi, para embarque e desembarque, com toda uma estrutura para que eles possam transitar, chegar, levar os seus clientes e ali ter também uma condição de acomodação e sanitários. Segue também para a sanção do Executivo projeto do vereador Arcelino Tato, do PT, que institui o programa Educação Aberta para a Terceira Idade. O público idoso também vai se beneficiar com o projeto 60 Mais Longevidade Saudável no município de São Paulo. O projeto foi aprovado em primeira votação e segue para a redação do vencido antes de ser votado em segundo turno. Nós não podemos aceitar aqui na capital de São Paulo, a maior cidade da América Latina, as pessoas com idade avançada passar por situações de dificuldade, problemas, etc., sem que o poder público tenha conhecimento e possa dar uma assistência adequada para ela, né? Esse é o propósito, esse é o objetivo. Nós estamos vivendo momentos na vida que as pessoas estão envelhecendo e vivendo mais, por alguns aspectos importantes, né? Cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, atividade física. E uma das coisas muito importantes para as pessoas da terceira idade é caminhar. Não é nem fazer esforço, apenas caminhar. E isso é muito importante para quê? Para que a gente tenha uma saúde mais prolongada, para uma saúde mais
perfeita para ter uma vida mais prolongada. Também aprovado em primeiro turno o projeto que incentiva a inclusão dos autistas no mercado profissional a partir do selo Empresa Amiga dos Autistas, destinado aos estabelecimentos comerciais que adotem a política interna com esta finalidade. É importante que eles sejam inseridos também dentro das empresas, né? É uma ação de inclusão desses autistas dentro da comercialização, dentro do comércio, das indústrias, das empresas. Então, eles são possíveis, sim, deles serem admitidos dentro da empresa e, por isso, a gente está incentivando que as empresas abram esse espaço. Selo Empresa Amigo do Autista, para incluir de vez os autistas nas empresas. Aprovado em segunda votação e segue para a redação final, projeto de autoria do vereador Rinaldi de Gílio, do União, para atender deficientes auditivos e surdos por meio da língua brasileira de sinais, Libras, em todas as instituições públicas municipais da cidade. E segue para a sanção do prefeito o projeto que inclui no calendário oficial de eventos do município de São Paulo a Marcha das Mulheres Negras. Essa é uma marcha que já acontece há muitos anos aqui na cidade de São Paulo. A Marcha das Mulheres Negras é uma marcha que homenageia as mulheres negras, a luta dessas mulheres e que luta todos os anos pelo bem viver das pessoas na cidade de São Paulo. Então a gente... Málio, como sempre, é um prazer ter você comigo aqui no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar também com nossos telespectadores. Málio, a gente viu aí uma sessão agitada, né? Muitos projetos aprovados, projeto do Executivo, projeto de autoria dos vereadores. O do Executivo é uma alteração, né, no plano diretor estratégico para ampliar uma central de tratamento, né, na Zona Leste, também a criação de um ecoparque. Sem dúvida, uma central que já existe na Zona Leste, uma central de tratamento de resíduos, e que está num local que é uma área de preservação de ecossistemas. Então, o que está se fazendo, para que o nosso telespectador possa entender, é uma transferência desse centro de tratamento para uma outra área, também de controle ambiental, mas uma outra área onde ele possa ser ampliado e também haja a construção desse ecoparque. Acontece que isso está acontecendo e tem que ser, no caso, dentro do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Como se trata de PDE, se remete à lei de zoneamento. Quando qualquer projeto que mexa com a lei de zoneamento, ele precisa do chamado quórum qualificado. 2/3 dos vereadores precisam votar. Não é uma maioria simples, quando 28 vereadores votam, o projeto está aprovado. Não. Necessita de 37 votos, por isso o quórum qualificado. E passou com 39 votos favoráveis, 12 votos contrários. Então, o projeto agora, em primeiro turno, foi aprovado, vai a segundo turno com uma condição: 2 audiências públicas, que deverão ser realizadas para que a população venha também falar a respeito daquilo que está se decidindo. Por isso, essas audiências públicas são muito importantes. Claro que depois das audiências públicas, o projeto volta para ser votado em segunda, e aí alguns vereadores, como o próprio vereador Senival Moura disse, não votou agora a favor, mas dependendo do que acontecer nas audiências públicas e do que se fizer em relação ao projeto para a segunda votação, ele pode votar de forma favorável. Então é assim que funciona o processo legislativo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Importante lembrar que é um projeto que mexe principalmente com a questão da preservação ambiental. Essa é a principal preocupação nessa transferência, porque é um centro de tratamento de resíduos sólidos. Então mexe com lixo, né? Então tudo isso é importante a gente estar falando aqui para vocês que estão nos assistindo. Uma outra questão, você viu quantos projetos foram aprovados dos vereadores? Ao todo foram 38 projetos aprovados. Alguns já foram aí exemplificados na matéria da Elis Marina. Tem um que eu gostaria de também falar, que é um projeto do vereador Dr. Bilton Ferreira, que ele estabelece um centro de apoio para motoboys e motoguels. Por que eles precisam desse centro de apoio? Porque esse centro de apoio ele vai ser construído em algumas localidades da cidade de São Paulo e vai permitir ao motoboy, por exemplo, e à motoguel, usar um sanitário, coisa que é difícil quando eles estão em constante movimento. Carregar o celular, que é um objeto para eles trabalho, né? Fundamental, porque eles estão ali, mas estão aqui no celular recebendo entregas e tudo mais, além de um ponto de descanso também.
Então, veja, é uma outra preocupação importante. O projeto também foi aprovado em primeira votação, deve voltar em segunda votação, mas veja quantas ideias que foram elencadas, inclusive na matéria. E um detalhe, os 38 projetos dos vereadores aprovados, assim como esse projeto do Executivo que foi aprovado, eles estão todos lá elencados, principalmente dos vereadores, a relação todinha com as explicações e tudo mais. Tudo isso está lá no portal da Câmara, no texto do jornalista Marco Calejo. Então é saopaulo.sp.leg.br, você vai acessar a notícia com todas essas informações adicionais para você entender efetivamente o conteúdo desses 38 projetos de vereadores que foram aprovados. Olha, a gente vai continuar falando aqui sobre tudo que rolou na Câmara esta semana, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os detalhes sobre a audiência pública do orçamento previsto para as secretarias de Educação e Esportes em 2025. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Em audiência pública temática da Comissão de Finanças e Orçamento da última quarta-feira, as propostas de 2025 da Lei Orçamentária Anual para as Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer foram debatidas. A Secretaria Municipal de Educação tem orçamento previsto de 22 bilhões e 800 milhões de reais no próximo ano. A maioria dos recursos vem do Tesouro Municipal, com 64%, ou seja, 14 bilhões. Seguido pelo Fundeb, com 33%, 7,4 bilhões. E transferências federais, com 3%, 628 milhões de reais. No grupo de despesas, 49%, ou seja, 11,2 bilhões, serão usados em outras despesas correntes. 48%, 10,9 bilhões, com pessoal e encargos. E 3%, 676 milhões, vão para investimentos. Entre os projetos orçados para o próximo ano, o secretário apresentou a construção de unidades educacionais, com 150 milhões de reais, e a ampliação, reforma e requalificação de unidades educacionais, com 60 milhões. A educação continua aumentando seu investimento, então é previsto um acréscimo de mais R$1 bilhão, quase 5% de aumento, né? Um crescimento natural, vegetativo também, mas que a gente vai buscar sempre a valorização de todos os profissionais, a manutenção das escolas com qualidade, seja no transporte, seja na alimentação, no uniforme material, nas formações, nos materiais pedagógicos, mas eu queria destacar especificamente também um grande incremento na educação especial. A população apresentou diversas demandas, como a valorização dos profissionais da educação e de programas voltados à alfabetização e educação de jovens e adultos. Infelizmente, para 2026, as matrículas na EJA regular, que são as Escolas Municipal de Ensino Fundamental, e no CIEJAS, que são o Centro de Atendimento da Educação dos Jovens Adultos, as matrículas estão sendo reduzidas. Reduzindo essas matrículas, principalmente no primeiro segmento, que seria do 1º ao 5º ano, essas pessoas procuram as salas do Mova São Paulo. Então, o que nós estamos pedindo para a Secretaria é que não fechem as salas das EMEFs e do CIEJAS
e que aumente o aporte para que o MOVA possa atender esse primeiro segmento. Por melhoria das condições de trabalho nas unidades, para que a gente possa atender melhor a população e também por melhores condições para os trabalhadores, que passa pela saúde do trabalhador e por remuneração, que nós não tivemos o ano passado, que foi 2,16%. Já a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem orçamento projetado em 450 milhões de reais para 2025, sendo 394 milhões para custeio e 56 milhões para investimentos. O secretário apresentou 46 obras que estão em andamento, no total de 184 milhões de reais, de novos centros esportivos e equipamentos em reforma. Está prevista a ampliação do Bolsa Atleta Rei Pelé. A gente destaca uma ideia de trabalho descentralizado, então a gente quer utilizar esse orçamento da forma mais inteligente possível para colocar o esporte, não só o esporte de alto rendimento, mas também as modalidades olímpicas, mas também principalmente a parte educacional do esporte em todos os lugares da cidade. Então, se eu pudesse destacar uma coisa entre tantas, seria essa nossa preocupação em descentralizar os recursos, né, em colocar em todos os cantinhos da cidade todos os nossos fomentos ao esporte, os nossos programas esportivos, para que todos tenham acesso. No esporte houve então manifestações e desejos que alguns equipamentos estão um pouco abandonados e que muitos pleiteiam então que erga o orçamento, né? Então eu acho que foi uma participação muito boa, os secretários estiveram presentes e eu acredito que nós estamos caminhando sim para um relatório que possa atender boa parte das reivindicações da população da cidade de São Paulo. Mário, mais uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o orçamento da cidade para o ano que vem, né? Agora tratando de educação e também da Secretaria de Esportes e Lazer. A gente viu aí ampla participação da população, né? Que reivindicou aí a valorização dos profissionais, melhores condições de trabalho, a questão do CIEJA também, do MOVA, do EJA e na questão dos esportes, a manutenção, né? Das estruturas já existentes aqui na capital. E cada vez mais as audiências públicas recebem pessoas com bastante esclarecimento no assunto. Essa senhora que falou na matéria, você viu como ela conhece a questão do EJA, do CIEJA, dando detalhes, inclusive. O que é isso? Isso é subsídio para os vereadores que participam da audiência pública. E um detalhe, o orçamento é muito importante. A peça orçamentária estimada para 2025, 122 bilhões 700 milhões de reais. Aí você tem uma área, que é uma área prioritária dentro da Constituição, que é a área de educação, com um aporte de mais de 22 bilhões. A prioridade, efetivamente, nos orçamentos dentro da Constituição é educação e saúde. Educação, 22 bilhões e 800 milhões. Saúde, 21 bilhões. Só aí já são mais de 40 bilhões. E 450 milhões para a área de esporte. Veja como aí já é uma fatia grande do orçamento. São secretarias importantes, questão da educação fundamental. Houve também uma pessoa que participou da audiência pública que ela reivindicou uma coisa muito importante. Houve uma redução no chamado Projeto Escola da Família, que permitia que os alunos frequentassem a escola no final de semana. No lugar de ficar na rua, fica na escola, participando de atividades culturais, atividades esportivas e alimentação. Então, veja, isso também foi levado para a audiência pública. Agora, é evidente que esse orçamento que está reservado, no caso, para a educação e para esportes, ele pode mudar, porque dentro de tudo isso que está sendo trazido, os vereadores vão anotando e aí, de repente, se faz uma emenda, se joga um substitutivo, ou seja, uma alteração naquilo que o Executivo mandou em relação às verbas para a educação e saúde. Por isso, as audiências públicas são muito importantes. Eu e a Carol estamos sempre chamando aqui. Audiências públicas muito importantes para que o orçamento, muitas vezes, já aconteceu das audiências públicas em outros orçamentos passados, das próprias audiências públicas terem condições, através das reivindicações, de mudar os valores. Sim. Mais valores, porque aquilo que está sendo oferecido, será que dá, será que não dá? Como se fosse na sua casa. Quando você vai fazer o orçamento de casa, você tem lá uma entrada de receita, mas você tem as despesas. Isso é importante dizer. O orçamento, ele prevê isso. Você tem as despesas fixas, mas as receitas, você depende do quê? Você depende de arrecadação,
depende de impostos, uma série de razões. Então, sempre que houver, e ainda nós teremos mais audiências públicas, e é importante ficar ligado, porque tem o portal da Câmara e tem um hot site do orçamento, né, Carol? Que sempre a gente fala aqui. Então, você vai colocar lá, saopaulo.sp.lg.br/orçamento 2025/audiências públicas. Você vai ter todas elas, porque ainda teremos outras e você pode participar até a efetiva votação do projeto, que deve acontecer aí entre o final de novembro e início de dezembro, e a segunda votação já ali estimada para depois da segunda quinzena de dezembro, como sempre acontece. Agora vamos falar de outro assunto muito importante que foi debatido essa semana aqui na Câmara, a questão dos serviços funerários aqui no município, porque também na quarta o presidente do Grupo Maia, concessionária responsável por 5 cemitérios na cidade, prestou esclarecimentos à Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Ricardo Gontijo Vivian, diretor-presidente do Grupo Maia, foi convocado pela Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de São Paulo para esclarecer reclamações e denúncias referente ao serviço prestado pela empresa, como venda casada, serviço de zeladoria precário, falta de transparência quanto à tabela de preços e até perda de ossadas. Existe uma confusão de informação. E a primeira coisa que a pessoa quer saber, né, é, na hora de enterrar o seu ente querido, quais os valores que custa esse enterro. Se ela goza da gratuidade, aí depois vem o serviço social, o luxo, cada um tem um valor, a gente sempre soube disso. Mas as empresas, de uma forma ou de outra, dificultam essa informação mais precisa, o que parece que querem induzir ao cidadão mais simples a pagar por um serviço que eles gozariam de um desconto, que é a tarifa social, e a gratuidade através do CadÚnico. Só que tudo é cobrado. Só que se não tiver o carro, não transporta o corpo. Se não tiver a urna, não tem enterro. Se não tiver o saco, que você chama de invólucro, não tem exumação. A questão é que você vende um serviço barato, mas cobra um serviço caro, porque no direito, no Código de Defesa do Consumidor, isso seria chamado de venda casada. O que vocês praticam em São Paulo é completamente injusto. Você, assim como a Consolare, explora as pessoas no pior momento da vida delas. Você presta um desserviço para a cidade de São Paulo. E pior, você envergonha o conceito da concessão. Porque a concessão que foi feita no serviço funerário destruiu a imagem da concessão na cidade de São Paulo, porque todas as concessionárias simplesmente têm jogado no lixo todo esse conceito de prestação de serviço. Todos os nossos serviços que venham a ter algum tipo de insatisfação pelo nosso cliente, nós tomamos as medidas necessárias para que nós possamos aprimorar estes serviços e também aprimorar a qualidade da nossa prestação. Todos os nossos serviços constam na tabela de preços visualmente afixada. No ato da contratação dos serviços, de fato, nós fazemos o detalhamento daquilo que será prestado, sim, aos nossos clientes. Então, ao chegar ao cemitério, ao chegar às agências funerárias, elas estão visivelmente colocadas, bem como estão no próprio site, onde o próprio munícipe tem acesso. A concessionária revelou que já investiu 192 milhões de reais nos 5 cemitérios de sua responsabilidade, com 15 milhões voltados para a infraestrutura, 23 milhões em segurança e manutenção, 3 milhões 695 mil em frota de veículos funerários e 6 milhões em jazigos verticais. Ao todo, o Grupo Maia recebeu 63 autos de infração, com 4 multas apenas de R$ 500 cada, totalizando R$ 2.000 em multas desde o início do serviço. Durante a comissão, a vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL, questionou uma denúncia que recebeu em seu gabinete. A concessionária ofereceu uma urna de luxo com a justificativa de por conta da pessoa ser obesa. Ou seja, a pessoa ser obesa não quer dizer que ela é rica. E aí eles empurraram para a pessoa uma urna com um preço mais alto, com a urna de luxo, com a urna mais cara, com a justificativa de que tinha que ser aquela urna porque a pessoa era obesa. Então, assim, isso não pode, foi desmascarado aqui, que isso é completamente irregular e ilegal. Nós pontuamos que apresentamos os tipos de urna e para todos os tipos de urna existe o tamanho também
para a urna obesa. Então, eu não sei, vamos avaliar o caso que Vossa Excelência está trazendo, não tenho informação precisa sobre este caso, mas eu posso garantir a Vossa Excelência que são ofertadas às famílias, são mostrados as urnas, se ela foi em alguma das nossas agências funerárias, e para cada urna nós temos também a modalidade obesa. O vereador Adriano Santos, do PT, trouxe um caso de denúncia, em que corpos de familiares de uma moradora de São Miguel Paulista foram perdidos no cemitério da Saudade após exumação. Um caso que chocou a gente, eu moro em São Miguel Paulista, tenho meus familiares naquele cemitério, e quando ela entrou em contato com a gente, me chocou saber que ela fez a exumação dos corpos, conseguiram gastar R$23 mil para ter um local mais arrumado, como a concessionária pediu. E quando ela voltou, não encontraram nenhum corpo. Depois de muita luta, depois de muita briga, eles devolveram 3, que ela não sabe se realmente são os familiares dela, mas 2, depois já tem 4 meses e pouco, 5 meses, continuam desaparecidos. Atualmente, há 4 concessionárias prestando serviço funerário municipal aqui na capital paulista. A ordem de início foi dada em janeiro de 2023. Na cidade, ao todo, há 22 cemitérios e 1 crematório. E a vigência do contrato dessas concessionárias é de 25 anos. O Grupo Maia é responsável pelos cemitérios de Campo Grande, Lajeado, Lapa, Saudade e Parelheiros. O colegiado ainda aprovou um requerimento de audiência pública para deliberar sobre o tema junto à população e ao SP Regula. Então a gente tenta, trazer o esclarecimento e, claro, a cobrança, porque a gente não pode continuar com o serviço funerário na cidade de São Paulo do jeito que está. Mário, ao longo dessa semana, a Comissão de Política Urbana, ela recebeu representantes das concessionárias responsáveis pelos cemitérios aqui, pelos serviços funerários na capital, como a gente viu aí o Grupo Maia, mas também a Consolare e representante da SP Regula, que é a agência reguladora do município, para tentar esclarecer tudo o que está acontecendo, para esclarecer essas denúncias que a comissão vem recebendo. É a voz do Poder Legislativo, é a Câmara Municipal de São Paulo entrando no circuito para resolver a questão, que tem que ser resolvida. Essas concessões, elas começaram a valer efetivamente, como disse a Amanda Oliver na matéria, começou em janeiro, mas elas foram transferidas efetivamente para o controle, privatizadas, assim para você entender bem, a partir de março de 2023, dia 7 de março. Segunda quinzena de março, matéria na Folha. O velório aumentou de R$300 para R$1.400. Alguma coisa está errada. Então aí já é necessário, e era a SP Regula, que é a responsável, que é a agência reguladora, já chegar nesse pessoal e começar a pegar no pé. Fala assim, peraí. Só que tem uma questão importante. São 25 anos de concessão nesses contratos. Eles têm até 2027 para regularizarem tudo aquilo que foi prometido. São 4 concessionárias. Você tem a Consolare, você tem o Grupo Maia, você tem a Cortel e tem a Velar. São 4. Essas 4 dividiram os 22 cemitérios e o crematório. E claro que pelas denúncias que a gente está vendo, a situação está muito complicada. O serviço realmente está muito complicado. Agora, a Câmara entra justamente para esclarecer uma série de coisas, entre elas, não pode ter uma multa só de R$2 mil. Por tudo isso que a gente viu, e isso se referindo apenas ao Grupo Maia, que é uma das concessionárias. 4 multas de R$500. Eles pagam. Até porque eles têm dentro do contrato a especificidade ali, especificamente, para melhor dizer, especificamente, que até 2027, porque são 4 anos para regularizar tudo. Só que cada denúncia que a gente viu aí de assustar. Então, por isso que é importante a Câmara Municipal continuar, já tem requerimentos, tem audiência pública, sim, que aí o povo vai vir para cá e vai falar mesmo o que está acontecendo, que é o Poder Legislativo entrando no circuito para resolver. E é isso que a gente espera. E você que está nos assistindo tem que acompanhar, principalmente essas audiências públicas. Se você está sofrendo um problema como esse, é hora de você também entrar no circuito. Vir até aqui, acompanhar, dar sua opinião, trazer sua denúncia. Exatamente. Mário, muito obrigada pela sua companhia aqui no programa mais uma vez. Privilégio estar aqui com você, com os nossos telespectadores. Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.